Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, fechamento diário começando e que diazinho que parecia que ia, aí engatou a ré de novo e caiu, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha, queda no mini índice, último dia do mês, fechamento mensal, nós temos 1.03 de alta no dólar, depois da vinheta a gente começa. Bora lá então, Bitcoin como é que tá? Tá na queda, né? Fechamento mensal do Bitcoin também, né? Afinal... não fecha, mas a gente pode dar uma olhada no gráfico mensal de qualquer maneira, tá? 19 mil dólares, nós começamos o mês ali nos 31.900 mais ou menos, ou seja, uma baita queda em junho, não só da B3, tá bom? Queda geral aí no mês pro mundo cripto, pra Ethereum também, né? Acho que vale a pena falar. Pra Solana também, uma queda um pouquinho menos, né? Mas acaba sendo uma queda de qualquer maneira, né? Olha lá, a queda já tinha sido feita ali um pouco antes, aqui no caso da Solana. E Cardano deve ser o mesmo movimento ali similar de uma Solana, até ó, quedinha mensal aí de qualquer maneira, tá? Olhando o dia de hoje aqui do nosso querido Bitcoin, foi pancadinha de qualquer jeito, tá? Tá tentando parar essa queda nos 19 mil, todo número redondo aí acaba sendo uma região de suporte aí, de defesa, tá? Mas tá feio de qualquer maneira. E aí, Ethereum, a mesma coisa, né? Voltando ali pro patamar do 884, infelizmente, o cripto se despede daquele repique que estava fazendo e vem queda por aí. Agora, quem tá segurando muito bem é a Nova Aposta Cripto, que se você não é membro do canal, aí não tem jeito, tem que virar membro aí. E olha na descrição do vídeo aqui, tem um vídeo da Nova Aposta Cripto segurando muito bem nessa queda aí de mercado. Vale a pena olhar, hein? Atenção, hein? Vamos lá. Mini índice na tela, nós temos 1.4% aí de queda, tá bom? Entregando um pouco mais essa paçoca aí, brigando lá no 99.966, tá? Gráfico de 15 minutos parecia que ia, né? Fez um repique aqui no 99.966, aqui o 100 mil basicamente voltou abaixo, tá? São 379 bi de volume e nós temos o índice caindo, entregando essa paçoquinha aí, tá? Olha lá o gráfico de 60 como briga na região ali de suporte e resistência. E o próprio gráfico mensal fica aí essa pancada de 12,65% de queda. É uma baita pancada, né? Olha lá. O gráfico mensal sangra, né? 14,416 pontos aí de queda em um só mês. É pancada, não tem outro nome, tá? E aí fica aí um candlezinho de indecisão com gap de baixo. Para quem sabe começar um julho melhor amanhã, inclusive. Quem sabe fecha uma sexta-feira, fecha a semana bem. E aí nós enxergamos uma retomada em julho, tá? Um repique, pelo menos. De qualquer maneira, semana pancada que visitou 104 mil pontos e não voltou mais, tá? Não deve fazer grandes movimentações agora no final do pregão para uma alta, mas o mercado é meio louco mesmo, para falar a real, tá? E aí o dólar fica como no mês? Fica essa pancadinha de alta aí. Nós temos 471 pontos, hein? Ou seja, 47 centavos de alta nesse mês do dólar. 9,78% é bastante alta para um dólar, hein? E a semana aí com esse dia de hoje... Ué, não tá mudando aqui? Pera aí, deixa eu arrumar isso. Aí, prontinho. A semana com esse dia de hoje aí de 1,10% de alta. Fica aí 0,18 de queda, 9 pontos negativo apenas, que é capaz que positive até o final aí do nosso querido pregão, tá bom? Nosso dólar aí volta para o alto, o gráfico diário mostra aí um repique, o gráfico de 15, então, olha lá a revivida que deu o dólar aqui no dia de hoje, justamente enquanto o nosso índice caía, tá? Então, o dólar sobe, cai, o mês fica feio para o índice, o mês fica bonito para o dólar, ou para quem está comprado no dólar, tá? Oizinha 1,82, né, de alto, já fechou lá no 0,56, daqui a pouco já tem um after lá para testar o 0,57, chegamos a buscar o 0,59, né, e adivinha o que aconteceu hoje? Subiu e devolveu uma parte junto com o Ibov, tá bom? Então batemos no 0,59 de novo, e no gráfico semanal foi a máxima, essa semana fecha lá no 0,56, e nós deixamos aqui 5,66% aqui, de alta apenas, tá? Afterzinho talvez feche no 0,57, são 48 milhões de volume, e o gráfico mensal da Oi mostra um pavio de reação, né? Afinal, a mínima foi lá no 0,47, vou pegar um pouquinho para a esquerda aqui para vocês poderem ver um pouquinho melhor, a mínima lá no 0,47, foi ali 23,29% de queda, foi talvez o último mês de queda aí da Oi, né? Vamos ver aí como é que reage com a recuperação judicial agora, pronta para ser finalizada, e balanços aí mostrando um futuro interessante para a empresa.
Nós temos um gráfico semanal sequência de alta aí com a semana passada, que já foi 8,16, agora uma semana de 5,66 e quem sabe continua lá para o 0,66 agora em julho e vai embora, tá? Cash 3, 3,57% lá no 1,08, né? Olha lá que pancadaria de queda no gráfico semanal. Semaninha, por enquanto, 14,29, mas é o mês que assusta aí nosso querido junho com 43,16%. Ai, Cash 3 tá falindo? Não, né? Nós temos uma pancada geral aí nos ativos de tecnologia, tá? Espera a gente chegar lá no Banco Inter que você vai ver, tá bom? 43,16% em meses de queda sem parar a partir de agosto ali em Cash 3, tá bom? Alguns repiques, beleza, mas por enquanto só pancada e pancadaria, 25,94 milhões aí, pancadinha do gráfico semanal aí no caso. Enfim, não tem muito o que falar, mês feio, dia feio, tudo feio pro dia de hoje, o mercado vai caindo cada vez mais, é isso, tá? E aí, bem, então, nem se fala, né? 2,03, tá? O mercado resolveu virar todo para baixo de novo, né? Olha lá, 30,95% de queda no mês em IRB e o gráfico semanal fica 16,46% de queda. O gráfico diário é mais um dia de queda, já são 7 dias de queda sequenciais e 7 dias de renovação de mínima. Não, né? 4 dias de renovação de mínima ali agora no 2,03, tá? Afterzinho ali reage um pouco, mas IRB no fundo do poço aí, compras e trabalhos de posição agora um pouco mais tranquilos aí. Tem muita pressa aí para trabalhar posição, já que o ativo volta a cair e romper fundos absurdos, tá bom? De olho em RB, mês de queda também. Taurus, TASA 4, gráfico mensal também de queda, né? Candles negativos aí, ó, 18,15% de queda em Taurus aí no mês. Semaninha ficou como? Ficou 5,31 com o rompimento hoje oficial aqui do 16,55. Já começamos a olhar lá para o 15,40 ali, região de suporte um pouco mais abaixo aqui de Taurus, tá? De olho aí nessa bendita, talvez dê uma boa comprinha para o longo prazo, é claro. Por enquanto estamos enxergando um gigantesco mês de revés, né? Acho que é um dos piores meses da bolsa desde ali de 2020, pandemia, tá bom? Pancadaria de baixa, sangria infinita, o dólar continua subindo, o índice continua caindo, ficou feio pra caramba, hein? De olho aí em Taurus, tá? Cogna 0%, mas o mês fica feio de qualquer maneira. Fica 19,25% de queda em Cogninha, né? Olha lá, ó. Rompimento do 2,31 no gráfico mensal e o gráfico semanal fica quanto? Fica 2,73% aí de queda, tá? 2,31 ficou um pouco para trás. E se a gente traçar uma LTAzinha aqui no gráfico diário, a gente tá testando essa LTAzinha agora. Dá atenção para uma comprinha incógnita, talvez seja uma boa opção para agora, tá? Gráfico mensal de qualquer maneira, negativo, tá? Gafisa 4,46, foi mais uma gigantesca renovação de mínima também, 1,06 a nova mínima, são 26,21% de queda, 4,83 milhões de volume no dia de hoje, e a semaninha vai ficando feia também, 10,08 de queda. Pancada em construção e incorporação vai entregando a paçoca e os ativos vão desvalorizando absurdamente nossas carteiras, tá? Paciência é o nome do jogo, é que muita gente vai pular fora da B3 e nunca mais irá voltar, o que é algo até triste para falar a verdade, tá? A JHSF também despenca hoje. Hoje realmente parece que foi por ser o último dia do mês, escolheram o último dia para pular fora de muitos ativos, é uma fuga de capital demasiada, tá? Gráfico mensal 17,30% e o 6,26 ficou um pouco para trás essa semana aqui em JHSF, talvez pela notícia ali da inflação ter mostrado que a taxa de juros talvez continue alta por um tempinho ainda, mas enfim, ó, gráfico semanal 5,82 de queda, nossa querida JHSF vai em busca agora lá do 557 novamente, JHSF em boa empresa, porém cotação despencando. Falando em despencar, dia 3, 8,13% de queda no dia de hoje, são 15,42% de queda na semana, então 38,85% de queda no mensal, galera. Pancada de baixa. A querida Via vai lá para o 1,92 e para lá no 1,91, a nova mínima dos últimos anos aqui, tá? A gente via 1,91 lá atrás, lá em 2000 e cacetada, ali, ó, 16, tá? Bastante distância dessa cotação. O varejo surpreende, a Via cai mais do que tudo, né? 0,07, 8,13% de queda.
a nossa querida Via, tá? Magalu, 2,9% de queda. Magalu cai um pouquinho menos, né? 2,90%. O gráfico semanal fica 5,26% de queda e o gráfico mensal fica 37,10%, né? Voltou lá para o 2,34%. Magalu, Via, Americanas, obviamente só sofrem, né? Quando qualquer notícia macro aí piora no contexto geral, acaba sofrendo bastante, tá? E realmente a Via destaca nesse sofrimento hoje, vai abaixo de R$2, 1,92, tá? Cosan 1,99 também fica abaixo lá do 18,26, região de suporte, mas o gráfico mensal, teoricamente nós estamos brigando aqui ainda, tá? São 15,78% de queda e no gráfico diário foi lá testar esse 18,26, tá? Ficou o dia inteiro aqui brigando, no final aqui, afterzinho na verdade, né? Um pequeno despejo aqui no ativo. De qualquer maneira, tá difícil enxergar um ativo que segurou aí o dia de hoje, tá? Ó, grandes bancos, Banco do Brasil, né? 0,91% de alta, um milagre aqui, né? 33,10 ali, região de resistência, virou suporte aqui no 15 minutos, tá? Para Banco do Brasil, 32,51. Gráfico mensal ficou uma pancada de baixa ali, 8,85%. Para grande banco é bastante coisa, tá? 2,83 no semanal. Banco do Brasil vai na contramão um pouquinho do mercado, grande banco, tá? Ó, YouTube 4, 1,78 de queda. Nambi 11, 1,71 de queda. E BBDC4, 2,27 de queda, hein, galera? Que pancadinha, hein? Foi tudo isso mesmo? Foi tudo isso mesmo, tá? Gráfico mensal de BBDC4, nós temos 16,10% de queda. Gráfico diário mostra gap de baixa. Rompemos as últimas mínimas dos meses aí, ó, 4,02 de queda no gráfico mensal. É sangria atrás de sangria. O negócio vai indo embora aí, BBDC4. 723 milhões de volume, tá? PetroRio 2,14% de queda, gráfico mensal são 21,44% de queda, gráfico semanal ainda fica positivo, 2,14%, o inverso do dia de hoje, né? O gráfico diário mostra que ficou positivo o dia de hoje no intraday, afterzinho volta lá para o 21,90%, são 686 milhões de volume para PetroRio, hein? Atenção aí, PetroRio voltando lá para o 2028, segura um pouquinho melhor o dia de hoje, né? Ó, 3R Petróleo, 2,09% de queda. Ok, não ficou péssima, mas ficou ruim igual todo mês. Todos os ativos, né? Eletrobras, né? 1,05% de queda, indo lá para as máximas semanais, 4,41% de alta na semana, máxima de 46,55 e obviamente cria aquele desejo de ter colocado todo o dinheiro em Eletrobras, tá? Gráfico mensal fica uma pancadinha aqui de 9,63% de alta. Parabéns, Eletrobras, e rompimento de LTB indo lá para o 47,87. Valeu a pena, né? Pena que a gente não colocou todo o capital, mas não dá para pensar assim, tá bom? Eletrobras aí, parabéns. Sabesp, 0,6% de alta, gráfico diário mostra uma baita reagida, na verdade, né? Gráfico de 15 ali, ó, leilão muito bonito, já o afterzinho nem tanto, voltou lá para 41,62, considerando aí o fechamento, são 55 centavos de queda, tá? Gráfico semanal de Sabesp fica 0,84 positivo e o mensal fica 7,89% negativo. A LTAzinha parece que respeitada novamente. Sabesp aí é o que tem para hoje, tá? E Sanepar 0,92 de queda. Inverso, né? Leilão penalizou um pouco e o after melhorou um pouquinho. Mesmo assim, gráfico mensal 9,12% de queda. Gráfico semanal fica 2,82%. Sanepar e Sabesp, sempre boas compras aí para longo prazo, para quem tiver o bendito do interesse, tá bom? Pose 3, 1,77% de queda, nós temos o 5,45 como região de suporte, tocado no dia de hoje, olha lá. Galera que é membro do canal pegou esse bizu aqui e evitou uma comprinha Pose 3, 9,02% de queda na semana, e o gráfico mensal 26% de queda, pancada. Gráfico de 15 mostra a briga no 5,45, talvez uma boa compra, talvez caia um pouquinho mais lá para o 4,81. Vale a pena ficar de olho. Nós ficamos de olho nela aqui todo dia no fechamento diário, mas mais uma punida aí no último dia do mês. Vale 3, 2,83% de queda. Semana fica estranha, né? Fica lá nos 2,6 de alta com baita pavio ali. Quando a gente joga no gráfico de 15 e joga aqui para a direita, nossa zona de acumulação do 7,720 até o 7,654,
a gente vê que respeitou bastante no dia de hoje. Porém, o gráfico mensal mostra isso um pouquinho melhor. Um toque lá no 7,324 e parou lá no 7,654, fechamento oficial de hoje, 11,19% aí de queda no mês. Bastante coisa para uma Vale, tá? No caso, fechamento oficial, porque tá muito próximo, tá? Não leve no literal, tá? Embraer 3,13%, são 80,98 milhões e mais um mês de queda para Embraer, hein? Olha lá, 10,20, pegando lá o fechamento de dezembro, nós temos um ano inteiro de 53% de queda, hein? É mês atrás de mês de queda. Gráfico semanal fica 8,48% de queda e Embraer parece estar dando um repicão ali no 11,18 para uma região de suporte e talvez uma comprinha, tá? Vale a pena prestar atenção, tá? Eu preciso falar que as aéreas caíram? Não, né? Azul 4 e Gol 4 aí, mais pancadinha de baixa, gap de baixa, inclusive, para Gol 4, 3,72% de queda, gráfico semanal 13,62 na semana e no mês 37,49. Tá tudo barato, tá extremamente barato. O cara que tiver um pouquinho de paciência, o negócio vai ficar bacana, tá? Atenção para as aéreas. E Azul 4, 2,44 de queda no dia, 11,95 aí de queda na semana, e o mês de 38,44 também para ali numa LTBzinha, que até faz sentido no mensal, mas vai paciência, o mercado tá torando aí, tá torturando o investidor, tá? Ó, BR Malls não, Multi 3, 2,23 de queda, BR Malls no 0 a 0 hoje, hein? Alçou 3 a 0,81 de queda e IGTI 11, 0,43, não, 1,21 de queda IGTI 11, tá? Gráfico mensal aqui para nossa querida Multi 3 devolve uma boa parte do gain, né? Fica 8,88% de queda no mensal e o semanal fica 2,49 de queda. Esses 2,23 de hoje acabam pesando bastante e briga bastante lá no 21,98. Nossa querida Multi 3. Atenção aí para comprinhas em shopping, bancos, telecom e energia, tá? BMGB4, 0,81 de queda no mês, fica 9,56 de queda. Mês pesadinho para um ativo que já está no fundo do poço, tá? E no nosso BMG no semanal fica 3,91. Olha para lá e para cá e deixa meio que um candlezinho, um martelo para uma reversão, tá? Lojas Renner sobe 1,43%, mas o mês fica assim, ó, 14,96% de queda, gráfico semanal fica 2,29% de queda, e foi lá para tentar recuperar aquele 23,34, não consegue, respeita o próprio último topo aqui do dia anterior e mantém esses 1,43% de alta. Tá bom, né? Semaninha aí ficou quanto? Semaninha de 2,29, né? Deixa eu ver, a Lojas Marisa aí 4,4 de queda, CIAB3 0,86 de queda, Guararapes primeiro, nós temos 0,44 de alta, mesmo assim Lojas Renner ganha, né? Viva 3 0,23 de queda, perde também, né? Nós temos uma Arezzo com 1,37 de alta, perde para Lojas Renner também, e Soma 3 nós temos 0,76% de queda, ou seja, Lojas Renner numa quinta-feira, fechamento mensal aí, um pouquinho melhor, tá? BIF 3 fica 2,14% de queda, só que no mês ela não fica tão ruim quanto a maioria dos ativos aqui do fechamento. 6,68% aí de queda no mensal. Gráfico semanal fica 1,63 negativado por o dia de hoje, tá? E aí respeita ali o 1308, nem chegou a tocar para falar a real, tá? Marfrig 2,81 de queda, JBSS3 2,95, né? E BRFS3 3,89. Tá claro que BIF 3 fica um pouquinho melhor, menos pior, tá? BID 11 não, meu filho, olha lá, INBR 31, 8,82 de queda, você achou que tava ruim para Cash 3? Voltamos lá pro 13,95 aqui de Banco Inter, né? Agora, ó, lá é impossível não pensar no trabalho de posição em Banco Inter agora, tá? Prestar atenção aí pra segunda-feira, não, pra amanhã, né? E trabalhar essa posição. O mês não dá pra ver porque mudou no meio do mês, mas esse gráfico aqui são 32,93% de queda, a pancada aí em Banco Inter. Foco gigantesco no longo prazo, e os ativos vão despencando, tá? Local Web 1,75%, gráfico mensal ficou ali 14,98%, é mais despejo, tá? Gráfico semanal 8,32%, buscou nessa semana ali o 6,29, foi isso? Foi, né, na segunda-feira. E aí é só escadinha de baixo por enquanto em Local Web. Fuga de capital ainda da renda variável, tá? Chips 3, 4,27% de queda. Depois de um mês de abril com bastante queda, repete o mês aqui agora em junho, tá?
22,76 de queda, fechamento lá no 1,12, na mínima, foi além do 1,21. Essa semana, inclusive, tá? E 9,68 de queda em Tips 3 no gráfico semanal, tá? Pancadaria em Tips 3, hein? Feio pra caramba, tá? Petrobras, 0,53% de queda. Gráfico mensal negativado também, 7,09 de queda. Gráfico semanal ficou 6,24 de alta, 1,38 bi de volume. Nós temos uma Petrobras fechando o dia intraday positivo, porém não conseguiu positivar o dia. Chegou quase no 0 a 0 ali e parou, tá? De qualquer maneira, oscilando ali muito próximo do 28,20. Atenção para a Petrobras. Porto Belo, 0,95 de alta, o mês fica em queda, né? O mês fica 25,18 de queda, gráfico semanal 5,22 de queda e o gráfico diário fica esse repiquezinho aqui, tá? Parece que arrumou aqui Porto Belo, né? Olha lá, voltou ali virou aquela distorção do preço, sei lá o que estava acontecendo com o Porto Belo aqui, tá? Mas de qualquer maneira, uma leve reação, meses e semanas de queda. Tinha S3 2,08 de alta, BIV3 3,07. No momento que recomenda não comprar Telecom, ela sobe na contramão, tá? Mesmo assim, o mês fica 11,39 de queda, a semana fica positiva, 1,51 graças ao dia de hoje, ainda falta amanhã, tá? Baita dia de retomada aqui para a TIM S3, inclusive no afterzinho, deixa um tocão lá no 1263, região de suporte. Atenção para a TIM S3 e VIV3, tá? B3SA3, gráfico mensal de pancada também, 14,17% de queda. Gráfico de 15 andou muito bem hoje aqui no dia, hein? Mas entregou a paçoca forte aí e fechou quase no 0 a 0. Mas mesmo assim, semaninha aí de 5,52 meses de queda na B3. Tá? A VEGzinha 1,61, não quer mais corrigir, hein? Olha lá, a semana fica 0,04 de queda apenas, né? E o mês fica positivo, é isso mesmo? 4,26% de alta aqui no mês de VEGzinha, né? Foi, voltou e tá meio que fechando até nas máximas, né? Martelinho aqui para VEG. Atenção para uma ponta de compra para quem tem interesse em VEG, hein? Atenção. CVCB3, 3,19%. Esse aqui acho que é o pior mês de todos, né? 36% de queda. E o semana, então nem se fala, né? Semaninha de 17,98. Hoje foram 3,19% de queda. Andou positivo por um segundo e voltou, tá? CVC também sangrando junto com aéreas, não tem muito segredo. Pets 3, 4,43% de queda, mês de 18,14% de queda, semana em Golfo de Baixa 7,63% e o mercado vai sangrando. Pets 3 em 121 milhões de volume. Home 3, 0,08% de alta, 0 a 0 positivo, em 15,31% de queda mesmo assim. No mês, gráfico semanal fica 4,15% e um toque lá no 11,61 oficialmente no dia de hoje. Toque no suporte lá que a gente tanto falou em homezinha, tá? De qualquer maneira, mês, semana de queda. É sangria geral no mercado, é índice subindo e devolvendo tudo. Inclusive, tomei até stop aqui hoje, andei muito positivo numa operação que estava fazendo, mas negativou e estopei a operação, tá? 1,66 de queda para o índice, 1,3841 agora de alta para o dólar. Fechamento diário, meio mensal aqui vai se encerrando um pouco mais acelerado, mas fica aí para amanhã, vai ter live de fechamento semanal. Like, se inscreve, compartilha, vire membro, curso na descrição. Amo vocês, paciência é o nome do jogo, hein?